Olá, gente boa! Já sabe, né? Bem-vindo à mesa. Privilégio, né? Sentar com esse time abençoado aí à mesa. Essa turma boa. Olha, aqui na LPC você sempre tem um café. E se Tem você... mesmo. E com pão com manteiga ainda, hein? Ah, menino! E se você for a Belo Horizonte, na 8ª igreja, você tem direito a um café com Pão de queijo. Agora aqui na sala de prosa, você vem para perto, porque nós queremos andar juntos, ao lado e perto do Senhor Jesus. Amém? Nossa conversa de hoje é como ser um jovem cristão na escola. Ô mestre, eu falei como ser um jovem cristão, mas esses dias eu vi que o cara com 81 anos entrou na universidade. Coisa linda, hein? É brutal, né? É brutal. É brutal. Mas você sabe que eu só sei a idade que eu tenho. Eu estou com 64, eu estou um menino ainda. Eu só sei a idade que eu tenho quando me olho no espelho, sabia? Eu achei que Minha cabecinha está de 18 ainda. Eu achei que ele pegou minha tinta, menino. Eu estou achando, senti uma falta do tubo lá em casa. Mestre, esses dias eu ouvi um moço me falando que ele entrou para um curso na faculdade e que o professor entrou e disse assim: quantos aqui se dizem evangélicos? Uns 20 levantaram a mão. E o professor disse assim: no final do semestre, nenhum de vocês mais será evangélico. E esse moço me disse: pastor, e daqueles 20, eu permaneço na fé. Que estresse é esse? Que desafio é esse? Essa semana um pastor me disse o seguinte, que uma ovelha dele o procurou e disse, numa classe de medicina, numa grande universidade brasileira, só ele era cristão, em toda a turma. E disse para o seu pastor, me posicionar na classe como cristão é suicídio acadêmico. Estatisticamente, 50% dos jovens cristãos que entram na universidade abandonam a fé. Ô, gente boa. Qual é esse diagnóstico, pastor? O que está acontecendo? Por que isso? Faltou base na família? Faltou ensino suculento na igreja? Nos ajuda a entender esse assunto. Ô, gente boa, a primeira coisa é o seguinte: pais, que os filhos foram levados à igreja desde pequeno e que chegaram à escola, segundo grau, universidade, e abandonaram, não querem mais ir à igreja, não querem mais ler a Bíblia, acham isso tudo uma bobagem. Primeiro, acalmem-se. Acalmem-se. Mas segundo, avaliem. Terceiro, proponham novos tempos. O ensino da Escritura, ele deve ser dado em casa, né, mestre? Casa, com o ensino da Bíblia, a oração e o testemunho dos pais. Há uma coisa, pastor, me permita ler esse texto, porque por eu acho que ele é favor. tão oportuno. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, deixa eu dar uma pausa nesse pedaço. Orar desde o ventre para que seu filho receba a fé salvadora. Amém. E continua, estando sempre, não algumas vezes, sempre, inclusive na universidade. E no segundo grau? E no segundo grau? grau. E no primeiro grau? E no ensino fundamental. No pós-doutorado. Boa! Estando sempre preparados para responder. A quem? A todo aquele. Ao professor, ao colega, ao cético, ao colega, às críticas, às zombarias que se faz contra a fé cristã, a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por que você é em Cristo? Você sabe responder? Por que, que você reconhece que a Bíblia
é um livro que deve ser crido. Você e eu lemos lá no seminário, há algumas décadas. Ele disse que ele era novo no começo da conversa, agora fica estalando o dedo aqui. Aí não dá, né, Zé? Nós lemos um livro, Princípios de Filosofia, de René Descartes. E René Descartes, o filósofo francês, disse que você conhece a verdade através da dúvida. A Bíblia suporta dúvidas, Claro. questionamentos. Por quê? Por quê? Por quê? A Bíblia não é um livro mágico, místico, que eu tenho que jogar fora o meu intelecto para crer. Então, nós precisamos aprofundar um pouco mais no conhecimento, entender o que é uma apologética cristã, a defesa da fé, diante de um mundo hoje que está cada dia mais hostil. Porque hoje não é só uma questão de perseguir, atacar a fé cristã, mas é de escarnecer, zombar. E aí é preciso ter conhecimento. E muitas vezes nem a família tem uma, você mencionou num sala de prosa deste, uma cosmovisão judaica cristã. Mestre, dá um resumo sobre cosmovisão judaica cristã. A cosmovisão é a visão que você tem do cosmos, do todo, do conjunto, da totalidade, da globalidade das coisas. Você pega o Antigo e o Novo Testamento. A cultura ou a visão judaico-cristã é o conteúdo pleno daquilo que o cristianismo entende acerca de Deus, acerca do homem, acerca da vida, acerca do universo, da criação, da providência, da redenção, tudo aquilo que diz respeito a você, ao mundo que você vive, nós chamamos isso de cosmovisão. A maneira que enxerga o mundo, é a lente, é o óculo que você enxerga o mundo. Aí, cosmovisão a judaico-cristã é como é que Deus vê, o que a Escritura vê, como é que Deus olha a vida como um todo. Nós precisamos estar preparados para isso. O jovem, se ele não tiver uma boa preparação, ele vai chegar lá e ser bombardeado, ou ele vai se calar, se acovardar, ou ele vai assimilar aquilo que é passado. Então, de qualquer maneira, todas as pessoas têm sua cosmovisão. Todas. Uma delas é, eu não acredito em Deus. Ela precisa crer que Deus não existe. Então, ela afirma assim, Deus não existe. O cristão, Deus é o Criador. Então, essa cosmovisão, se você não estudar, por isso que diz aqui o texto que o mestre falou, preparados para responder. Desde a escola bíblica infantil até as lições do culto doméstico, os pais devem enfatizar quais são esses valores do Evangelho. Gostei da sua palavra enfatizar, porque é o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6, é inculcar, é enfatizar, é falar. Há poucos dias uma mãe me procurou e disse assim, olha, a minha irmã, que foi criada comigo, junto comigo, na igreja, no Evangelho, casou-se com um rapaz não cristão, tem filhos, e hoje os filhos estão na escola, na faculdade, e se afastaram todos da fé. E esta mulher disse assim, essa irmã disse assim, hoje os meus filhos estudam ciência, não creem mais naquele conto da carochinha de Adão e Eva. Então, o que você percebe é que se a pessoa vai se afastando, já não tem mais convicções firmes, raízes profundas, como você enfatizou há pouco num programa aqui, uma outra cosmovisão vai tomando conta. E tanto uma quanto a outra precisa de crer. Precisa de crer. De aceitar. Não é isso? Então, por exemplo, e isso nós temos falado aqui, você não precisa tirar o seu cérebro para você ser cristão, não. Você, quando diz que você crê que o mundo foi criado, isso não é religião, isso é ciência. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. Os grandes, talvez maiores cientistas do mundo são criacionistas, foram e são criacionistas. Certo. O que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado, e a ciência prova, criado por Deus. O cristianismo suporta dúvidas, questionamentos,
ele é compatível com os intelectos mais privilegiados. Então, você não precisa ser um ignorantão, um jurássico, né? Uma pessoa fossilizada para crer no Evangelho, não. As pessoas mais cultas, mais intelectuais, mais privilegiadas do saber humano, se declararam cristãs. Olha, pai e mãe, compre livros sobre apologética cristã, para que sua própria cabeça seja bem formada, para você poder conversar com seus filhos. Talvez uma dica de livro, para começar essa leitura, Por que Creio, daquele pastor presbiteriano lá de Fort Lauderdale. Por que Creio? Me passou em branco. O nome, eu não estou lembrando. Por que Creio? Então, esse é um livro. Creio. Só botar na internet Por que Creio, que você vai perceber. Um isso. livro sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Mais que um carpinteiro. Mais que um carpinteiro. É uma leitura boa, leve, fácil e que afirma um dos valores da cosmovisão cristã. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo. Às vezes o jovem se afasta, seja porque ele não tem raízes no Evangelho. Não está comprometido com a igreja local, às vezes, de uma forma mais plena. E eu quero dar uma palavra com os pais, não briga comigo, não. Às vezes tem um congresso de jovens, às vezes tem uma conferência de adolescentes, e os pais dizem assim, isso é caro demais, essa igreja fica só cobrando. Aí não investe para a formação espiritual dos seus filhos. Investe em comida, investe no estudo, investe em uniforme. Roupa de grife. Tênis caro. Mas não investe para a formação espiritual dos seus filhos. Então o resultado lá na frente é grande. A outra coisa eu queria encorajar os pais e os jovens a participarem desse ambiente na escola e na universidade, que tem igrejas e missões trabalhando, pregando o Evangelho dentro da universidade. Me permite um testemunho? Ontem eu estava conversando com um médico e ele disse assim, lá em Pinheiros, falou, pastor, o senhor não está lembrado de mim, mas eu fazia parte daquele clube bíblico lá da EMESCAN, em Vitória, eu era acadêmico de medicina, e o senhor ia lá toda semana, dar estudo bíblico lá para a gente. Eu sou fruto daquele trabalho. Então, pais e mães... Eu sou médico há 30 e tantos anos. Deus seja Meus louvado. filhos foram criados no Evangelho, meus filhos estão firmes na fé. Então, você que é um jovem crente, cria lá um clube bíblico, na hora do intervalo lá, para você reunir os colegas que são cristãos também, para orar, para dar testemunho, para manter a fé e a chama acesa. Aliás, tem um filme muito bom sobre Deus não está morto. Deus não está morto. Excelente, 1 e 2. Vale a pena assistir. Olha, você pode começar sozinho, sendo firme no Senhor Jesus, que Deus ouve a oração. Eu quero encorajar os pastores que estão conosco, os pais, a missões trabalhando nas escolas e trabalhando na universidade. Você podia se interessar, encorajá-los e abençoá-los. E orar para que Deus faça o milagre do novo nascimento no coração de cada um de nossos filhos. Me veio à mente aqui o nome do autor, é James Kennedy. James Kennedy. Pastor da Fort Lauderdale. Por que Creio? Esse livro é fascinante para começar. Por que Creio? Olha ali, um livro que você precisa ter em casa. Um livro que pode estudar com os seus filhos. Mas pai e mãe, não perca esse diálogo. O que eles estão ouvindo, o que eles estão recebendo e também acompanhar o que é que está sendo ensinado na sua igreja. Ontem, um pastor que me trouxe em casa, depois de uma conferência que fui pregar, me disse assim, eu coloquei minha filha numa das melhores escolas aqui de São Paulo, escola de francesa, que tem a possibilidade de fazer uma graduação fora, mas a minha filha perdeu a fé. Hoje eu não colocaria mais a minha filha numa escola dessa. Então, os pais precisam estar atentos onde estão colocando os seus filhos, porque não basta ter apenas excelência acadêmica. E dinheiro para pagar o colégio caro. É preciso saber qual é a filosofia dessa escola. Você está preservando a sua geração.
Mas se já aconteceu, os filhos já desviaram, e agora, mestre? Agora é orar por eles. Orar por eles. E não abrir mão deles. Não empurrá-los para longe de você. Segundo, não me fale, não fica mandando toda hora mensagem dizendo, olha, não, calma. Ora no secreto e deixa Deus falar com eles. E busca uma oportunidade de conectá-los com pessoas que amam a Cristo, É isso aí. que estão orando pelos seus filhos. E jovem, escute o que o Espírito está falando no seu coração. A semente está aí. Ela não morreu. Então, levante-se. Volte à comunhão da igreja e volte a amar o Salvador. Aleluia. Amém? Amém. Oremos, mestre. Vamos orar os dois. Vamos fazer Bora. isso. Deus, nós geramos filhos para a vida, porque os nossos filhos são herança tua. Amém. São filhos da promessa. Não geramos filhos para a morte, não geramos filhos para o cativeiro, não geramos filhos para a incredulidade, para o ateísmo. O que nós te pedimos é que tu trabalhes com o poder do teu Espírito na mente, no coração dos filhos, das filhas, a fim de que haja fé genuína na nossa família e que os nossos jovens sejam valentes, ousados, firmes, corajosos, Amém. onde quer que estejam, para testemunhar e dar razão da esperança que há no coração deles. Amém. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, oramos por aqueles jovens moços, moças, homens já casados, mulheres casadas, que tendo vivido uma estação da vida na igreja, ouviram as histórias da Bíblia, algumas delas estão no seu coração, mas, Senhor, nós não sabemos se essa semente nasceu ou não. Em alguns corações parece que o fogo apagou. Oh, meu Deus. E nós oramos agora pela restauração da fé. Amém, Senhor. Pela restauração dessas vidas. Amém. E como falamos sempre, por um avivamento Amém. no meio da juventude, no meio das universidades, no meio das escolas. Amém. Como pais, como mães, nós dois como avós também. Oh, Jesus. Oramos, Senhor, por nossas novas gerações. Amém, Jesus. Clamando ao Senhor. Vem, Senhor, e salva a nossa herança. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Gente boa, emocionados aqui ao pensar nos filhos, filhas, netos e descendência. Sala de prosa, repartindo com você a luta da caminhada e as conquistas da caminhada. Amém. Um oferecimento. Luz para o caminho. Nós estamos aqui para servir você, a igreja que Deus confiou a você, que você frequenta, com cursos de treinamento, com devocional cada dia, com o nosso congresso de família, que vai ser em outubro, você pode participar conosco, aqui de portas abertas, de coração franqueado para você. E da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Aguardamos você, hein? Que o Senhor Jesus te abençoe demoradamente. Amém. 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Vá lá, aguardamos você. Gente boa, divulgue Sala de Prosa, siga LPC, 8ª Igreja nas redes sociais, siga lá o Sustança, Hernandes Dias Lopes, dá uma moral também, né? PR Jeremias Pereira. Um abraço, gente boa! Um abraço, gente, um abração.